Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas que estão participando juntos desse nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Acabamos de ler o Evangelho de Marcos, bem hoje, dia 25 de abril, em que nós comemoramos na liturgia o evangelista São Marcos. O evangelista Marcos, evangelista assim chamado porque escreveu o Evangelho, não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, porém deve ter sido discípulo de Jesus. Pertencia a uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Participou da primeira viagem apostólica de Paulo. Marcos acompanhou Pedro a Roma e prestou-lhe serviço durante a prisão do chefe dos apóstolos. Se essas informações se confirmam, ficamos sabendo que Marcos extraiu de fontes genuínas o Evangelho que ele pôs por escrito. O Evangelho de Marcos. As últimas palavras do seu Evangelho, que acabamos de ler hoje, testemunham que muitos sinais e prodígios haveriam de acompanhar e confirmar a obra dos seguidores de Jesus. Isso de fato aconteceu na igreja primitiva, como o comprova o livro dos Atos dos Apóstolos. Ao Evangelho de Marcos foi acrescentado, em algum momento, um apêndice onde se recolhe este mandato final de Jesus: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho não deve ficar no interior do pequeno grupo dos seus discípulos. Tem de sair e deslocar-se para alcançar o mundo inteiro e levar a boa notícia a todas as pessoas, a toda criatura, como escreve o Evangelho. Sem dúvida, estas palavras eram escutadas com entusiasmo quando os cristãos estavam em plena expansão e as suas comunidades se multiplicavam por todo o Império Romano. Mas como escutá-las hoje, quando nos vemos impotentes para reter os que abandonam as nossas igrejas porque já não sentem necessidade da nossa religião?
A primeira coisa é viver a partir da confiança absoluta na ação de Deus. Foi Jesus que nos ensinou isso. Deus continua a trabalhar com amor infinito o coração e a consciência de todos os seus filhos e filhas, ainda que nós os consideremos ovelhas perdidas. Deus não está bloqueado por nenhuma crise. Não está esperando que a partir da igreja ponhamos em marcha os nossos planos de restauração ou os nossos projetos de inovação. Ele continua a atuar na igreja e fora da igreja. Ninguém vive abandonado por Deus, ainda que nunca tenha ouvido falar do Evangelho de Jesus. Mas tudo isto não nos dispensa da nossa responsabilidade. Temos de começar a fazer-nos novas perguntas. Por que caminhos anda Deus procurando os homens e mulheres da cultura moderna? Como quer apresentar ao homem e à mulher dos nossos dias a boa notícia de Jesus? Temos de nos perguntar ainda algo mais. Que chamamentos nos está fazendo Deus para transformar a nossa forma tradicional de pensar, expressar, celebrar e encarnar a fé cristã de maneira que propiciemos a ação de Deus no interior da cultura moderna? Não corremos o risco de nos convertermos com a nossa inércia e imobilismo em freio e obstáculo cultural para que o Evangelho se encarne na sociedade contemporânea? Ninguém sabe como será a fé cristã no mundo novo que está emergindo, mas dificilmente será clonagem do passado. O Evangelho tem força para inaugurar um cristianismo novo. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.